De toda a Sagrada Escritura, essa de fato é a parábola mais difícil de ser compreendida, que hoje nós lemos a versão de Lucas. E ela é difícil de ser entendida por quê? Porque toda parábola, ela esconde em si um enigma. Só que no final de toda parábola existe lá uma moral da história, que geralmente explica ou evidencia o enigma que precisa ser desvendado naquela história. Só que essa parábola em especial ela é enigmática do começo ao fim. Ela é um enigma e a moral da história, que é quem não é fiel nas pequenas coisas não será fiel nas grandes, também é uma metáfora, algo enigmático. Porque o que significa isso de verdade? E Jesus conta a história de um administrador que era injusto. E nós sabemos que ele era injusto por quê? Porque num determinado momento, quando a coisa fica feia para o lado dele, ele chama o pessoal que devia para ele, que na verdade não era para ele, mas para o patrão dele, e diz assim: quanto que tu deve? Diz para o primeiro. Ele diz 70, então põe na tua conta 50. E o outro, 100, então põe na tua conta 80. O que é isso? Aqui nós temos um caso do quê? Propina pura. Valia tanto, 50 reais, e ele aumentava 30 reais em cima para receber a mais do que tinha a ordem da empresa, do seu patrão, no caso aqui, de um patrão. É um cara que vive de corrupção e propina. De repente ele é desmascarado, e num determinado momento que ele é desmascarado, ele pensa assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Para cavar eu não tenho força. Já começa aí dando uma desculpa totalmente aleatória, né? Mas o que ele dizia é que na verdade poderia ter uma idade, eu não consigo mais ir trabalhar numa roça, numa fazenda, que era o que tinha ali naquelas regiões da Judéia. Mendigar tenho vergonha, de pedir para as pessoas não consigo, ficar pedindo para sobreviver. O que eu faço? Aí ele tem a ideia e chama esses e tira a propina do dinheiro, e aí então ele é elogiado pelo patrão. E aqui que se esconde o enigma dessa parábola, porque Jesus diz declaradamente, após o acontecimento, o que Jesus diz? Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Ué, que negócio é esse? Usai o dinheiro injusto para fazer amigos? Mas como é que eu vou usar um dinheiro injusto? E aqui que entra, essa parábola há muitas explicações se você for procurar por aí. Eu vou um pouco na linha de São Boaventura, que é uma linha, para mim, muito mais confiável. Mas São Boaventura vai dizer que, se nós percebemos, quanto é que você mede o valor de alguma coisa? Como é que você... Vamos pensar em termos, em coisas que nós colocamos preço. Como é que nós medimos o valor de algo? Como é que nós temos a certeza de que aquilo é justo ou é um valor injusto? Isso depende do tempo. Por exemplo, hoje, pelas condições econômicas, o preço da carne está um absurdo. Esse é o preço mesmo? Por outro lado, se as condições econômicas fossem favoráveis, talvez seria cobrado um preço até abaixo daquilo que poderia estar valendo. Como é que alguém mede o valor das coisas? E aqui eu estou dizendo de bens. Como é que alguém mede o valor das coisas? No fundo, o que Jesus está dizendo é que todo tipo de dinheiro é injusto. Mesmo aquele que você ganha com o suor do seu trabalho. A vida econômica em si, a administração econômica em si, ela incorre, na maior parte das vezes, em injustiça. E como é muito próprio, por exemplo, nós vivemos num mundo capitalista. Se nós não gerarmos dinheiro, a economia do nosso país não funciona, porque nós somos capitalistas.
Isso não depende de mim nem de você, porque isso é um esquema posto. E existem certas coisas, e aqui Jesus está dizendo que eu preciso tomar cuidado, porque já que o esquema está posto, alguém deu o preço, alguém deu a condição para eu ganhar aquilo, eu preciso tomar cuidado para eu não cair num laxismo de não dar conta, ou então de assumir condições, ou mesmo assumir valores na minha vida que não tem a ver com a minha própria vida ou com o Evangelho de Cristo. Isso aqui é um pouco complicado, mas pensa bem. Se eu, em algum momento, fico refém ou tenho uma relação desproporcional com o dinheiro, que é uma coisa pequena, essa é a moral da história, porque dinheiro é uma coisa que todo mundo está mexendo, é uma coisa que faz parte da vida, isso é uma coisa corriqueira, ordinária, isso é uma coisa pequena. Se com essas coisas pequenas eu não tenho um certo limite, uma certa prudência, imagine nas coisas grandes, ou seja, naquilo que o dinheiro pode trazer para a nossa vida. Porque alguém que tem dinheiro pode fazer muita coisa com dinheiro. Há pessoas que compram sexo, há pessoas que compram bebidas, há pessoas que compram drogas, há pessoas que compram um tanto de coisa ela pode fazer com o dinheiro. Então, se ela não tem um mínimo de controle com as coisas pequenas, com esse dinheiro que é injusto, imagine nas grandes coisas. É isso que Jesus está dizendo. Por isso nós temos que tomar cuidado para perceber bem as condições que a vida nos impõe e se nós precisamos estar de acordo com ela. Olha, São Paulo, na segunda leitura, vai dizer assim, ó, nós precisamos fazer preces, súplicas e orações. Por quem? Pelos nossos governantes. Por quê? Completa São Paulo. Para que nós tenhamos uma vida serena e tranquila. E o que implica em ter uma vida serena e tranquila? E olha que São Paulo estava mandando rezar, gente, imagina os governantes da época de São Paulo. Calígula, ele simplesmente praticava incesto com as próprias irmãs. E além de praticar incesto com as próprias irmãs, era um psicopata sanguinário. Nero botou fogo na cidade de Roma para colocar a culpa nos cristãos. Mandou fazer um incêndio lá para colocar a culpa nos cristãos. Olha o tipo de governante que tinha na época de São Paulo. E São Paulo dizendo assim, olha, reze por esse povo, para que nós tenhamos uma vida em tranquilidade e em paz. São Paulo está dizendo assim, olha, minha pregação, a minha existência como pregador, a existência de Jesus, a possibilidade da palavra de Deus, depende muitas vezes de quem nos governa. Por isso, eu escutei os padres falando essa semana, justamente por causa desse evangelho, uma frase que me chamou muita atenção. Eu não posso rezar como um pagão e votar eu não posso rezar como um cristão e votar como um pagão. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E por isso esse evangelho é muito pertinente, já que nós estamos há 15 dias aí das eleições. Eu não posso dizer, cada um tem que votar, a igreja não pode dizer em quem você vai votar, graças a Deus. E nem deve, porque todo mundo precisa votar com a sua própria consciência. Agora, eu devo dizer a vocês que nós, cristãos, precisamos votar em pessoas que defendam os valores cristãos. Porque se eu não voto em pessoas que defendem os valores cristãos, a minha vida não terá serenidade, não terá paz, não vou poder pregar aqui. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. Eu não sei se vocês acompanham nos noticiários, porque isso, infelizmente, a grande mídia não mostra. Mas o tanto de padre e bispo que já estão presos, desaparecidos, mortos. Porque vocês sabem como é, existe uma atitude do mal,
Uma atitude do mal que ela começa assim, olha, Jesus diz isso em várias parábolas, de vários jeitos. Aqui ele mais deixa explícito é de que quando se tira um demônio de uma pessoa tem que tomar cuidado porque senão volta e entra 7. O mal, ele é assim, ó, ele age dessa maneira. Ele primeiro te conquista. Primeiro é bom. Até uma coisa meio esdrúxula falar isso, mas o mal no início ele é muito bom. Por exemplo, na Nicarágua, entrou um partido de linha socialista, dizendo que ia acabar com a pobreza, acabar com a discriminação, acabar com isso, e deixa todo mundo ser livre e fazer o que bem quiser. Olha hoje como é que está. Mães de família sendo acorrentadas e levadas para a prisão. Por quê? Porque é uma mãe de família. Simplesmente porque é isso, porque é uma cristã, mãe de família, quer viver bem com tranquilidade. O mal começa bom, até ele te viciar, até ele tomar conta de você. Sai dele depois. Sai do mal depois. Haja visto os dependentes químicos. É uma maravilha beber no início. E bebe, acorda de ressaca, e brinca. Ótimo, tá ótimo. Depois que fica dependente químico, que tragédia, só 2% da população de dependente químico se liberta do vício antes da morte. Isso é baixíssimo nível, de tanto mal que isso faz. O mal é assim. E nas nossas vidas, e na nossa vida política, é a mesma coisa. Eu não posso ser um cristão e votar como um pagão, porque se eu for um cristão e votar como um pagão, vou votar em quem defende aborto, em quem é contra a família. Gente, esse povo aí está claramente contra a família, está contra a vida, está contra... Olha, não é um contrassenso isso, e nós apoiarmos uma situação dessa, é um contrassenso. E é por isso que nós precisamos tomar muita consciência de quem nós vamos votar, para que nós possamos aqui pregar, vir rezar com tranquilidade e voltar para casa. Porque pode chegar um tempo que isso não aconteça mais. Que nós sejamos cada vez mais libertos do mal, que nós tomemos cuidado com as coisas do mundo que vão impregnando na nossa vida e vai nos fazendo bem no começo, porque isso vai nos escravizar uma hora. Cuida com isso, cuida com o dinheiro. Quantas pessoas escravas do dinheiro, em dívida, em muita dívida, porque achou que tinha necessidades naquela hora que precisavam ser satisfeitas. Cuida com isso. Que Deus nos ajude neste dia a entrar no espírito dessa parábola, difícil de ser compreendida, mas ao mesmo tempo que nos faz acordar e sermos cada dia mais espertos na vida, como os filhos das trevas de Jesus. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Que essa esperteza também entre dentro do nosso coração. No instante de silêncio, façamos aquilo que São Paulo disse: reze pelos governantes, pelo seu país. Faça súplica a Deus por si mesmo. Se há alguma situação de escravidão na sua vida, vício, peça a Deus a graça de te ajudar a vencer esse vício. Professemos a nossa fé.